paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui na palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Primeiras cartas de 2 Coríntios. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que ele não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando a palavra de Deus nos diz aqui que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que não possa ter o conhecimento da palavra de Deus. Como nós vemos aqui, existe dois tipos de cegueira. Cegueira material, que a pessoa pode ter, uma pessoa cega, e cegueira espiritual, é a pessoa que enxerga, mas não vê a verdade. Como nós vemos lá em João capítulo 9, versículo de 1 ao 11, falarei de um cego de nascença. Aquele cego de nascença, ele estava ali na beira do caminho, próximo àquela porta daquele templo. Então, aquele cego de nascença estava ali pedindo esmola. Os discípulos passaram e viram e disse assim: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Então Jesus disse: nem foi ele nem seus pais que pecaram. Ele nasceu cego para que a glória de Deus seja manifestada. E a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos olhos do cego e mandou ele no tanque de Siloé se lavar. E a Bíblia diz que ele foi, se lavou e voltou vendo. A primeira vez que aquele cego passou a enxergar, a partir do momento que Jesus curou aquele cego. Mas antes, aquele cego, ele sempre estava ali na beira do caminho, próximo àquela porta daquele templo, mas ele era cego desde nascença. Ele nunca tinha visto seu pai, a sua mãe, a sua família, os seus vizinhos, nunca tinha visto porque ele era cego de nascença. Ele nunca viu o sol, a lua, as estrelas, o mar, os pássaros, a paisagem. Nunca viu porque ele era cego de nascença. Ele escutava, mas nunca tinha visto. E aí Jesus curou ele, e a primeira vez que ele passou a enxergar, e ele viu Jesus, aquele que o curou. Mas eu quero trazer na questão aqui, existe dois tipos de cegueira. Uma cegueira espiritual e a cegueira material, que é a cegueira que qualquer pessoa pode perder sua visão ou nascer cego de nascença. Mas existe uma cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual, aonde primeira carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que ele não resplandeça o Evangelho. Então tem muitas pessoas cego espiritual porque não conhecem a verdade. Porque a Bíblia diz, lá em João capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem muitas pessoas que estão cegos espiritual, a cegueira espiritual, que é cego sem conhecer a verdade. Exemplo, tem muitas pessoas que, como antigamente, a gente via muito isso na questão de sexta-feira 13. Sexta-feira 13 tem a pessoa que, na sexta-feira 13, tinha medo de passar perto de um gato preto, porque achava que dava azar, ou então passar por debaixo de escada. Então ele achava que era o dia de azar, se passasse debaixo de uma escada ou se encontrasse com um gato preto no período de sexta-feira 13. Também muitas pessoas seguem espiritual, que as pessoas que iam para a rezadeira e aquela pessoa pegava aquele peão roxo, começava a passar na pessoa e de repente aquele peão ficava murcho, aquelas folhas, e dizia que era mal olhado. Então, cegueira espiritual. Mas muitas pessoas acreditavam nessas coisas. Como nós vemos, tem pessoa que na Semana Santa, e na Semana Santa ele não come carne, só pode comer peixe. A tradição que diz que só pode comer peixe, porque se comer carne está pecando ou está comendo a carne de Cristo. Isso aí é completamente uma cegueira espiritual. Outra cegueira espiritual, as pessoas às vezes colocavam
dente de alho, colocava no bolso para tirar o mal olhado, porque tinha pessoa que achava que onde iria passar, as pessoas botavam mal olhado nele, ele ficava doente, aí às vezes botavam um dente de alho no bolso para tirar o mal olhado. Então é cegueira espiritual. Eu particularmente, uma cegueira espiritual é acreditar no signo. Então quando eu era jovem, eu para sair de casa, eu tinha que ouvir o signo. Então, meu signo é Libra, e seu signo hoje está bem, não sei o que, tal. Você tem que usar uma roupa azul, então eu saía de casa, colocava uma camisa azul. Então era uma cegueira espiritual, acreditar nessas coisas. Então, mas muitas pessoas hoje ainda faz isso, crê em signo, crê no seu não sei o que, tal. É cegueira espiritual. Como antigamente eu já havia falado, muitas pessoas diziam assim, que a coruja passar por cima da casa, assim, gritando, então o dono daquela casa ia morrer. Então, muitas pessoas que existe pessoa que está vivendo nessa cegueira espiritual. Então, também, muitas pessoas que vêm na tradição dos pais, vêm na cegueira espiritual, tempo de São João, aí faz aquela fogueira, e se coloca aqueles 4 pau na fogueira ali, em pé, então se a fogueira queimar tudinho e não queimar aqueles pau, então aquela pessoa que fez aquela fogueira vai morrer no dia seguinte, ou no mesmo ano. Então muitas pessoas na cegueira espiritual acreditavam nisso, nós também acreditávamos nisso aí. Também na questão, 6 horas acendia a fogueira, aí pegava, tinha que botar uma bacia de água e olhar para ver o seu rosto dentro daquela bacia, próximo àquela fogueira. E se você visse o seu rosto, você não morreria naquele ano. Mas se você não visse, então você ia morrer naquele ano. Então a cegueira espiritual, mas tem pessoa que acredita nessas coisas. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento do homem. Então muitas pessoas estão cegos espiritual. Como por exemplo, as pessoas creem, aí pega uma faca virgem, enfia na bananeira, e no dia seguinte vai lá, tira aquela faca e vê, se vê a letra ali naquela faca, é porque você vai casar com fulano e tal, que começa com a letra J, M, P, O, e aí vai. Então isso aí se torna uma cegueira espiritual. Muitas pessoas acreditar nessas coisas. E na cegueira religiosa? Na cegueira religiosa existe também a cegueira religiosa. São pessoas que creem na reencarnação. O que é reencarnação? A pessoa que morre e o espírito daquela pessoa sai daquele corpo e aí vai para outro corpo e nasce de novo. Então, depois paga os pecados que você fez, seus erros que cometeu lá atrás, até um dia ser um espírito perfeito. Depois vai para o céu. Significa reencarnação. E diz mais que João Batista é a reencarnação de Elias. Só que tem um problema. Para haver reencarnação tem que morrer, e Elias não morreu. Como é que ele pode ser, João Batista, a reencarnação de Elias, se Elias não morreu? Existe também a cegueira espiritual, como as TJ, Testemunha de Jeová, que não doa sangue. Aí morre pai, mãe, filho, esposa, qualquer tipo de pessoa, parente, mas ele não doa sangue, ele é obrigado para não doar sangue. É uma cegueira espiritual, porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Se eu amo o meu próximo e posso ajudar ele a ter a vida, então por que não doar sangue? Porque o maior doador de sangue foi Cristo na cruz de Calvário, que derramou seu sangue por toda a humanidade. Existe também uma cegueira espiritual, que é o batismo pelos mortos, que significa os mormons, que ele crê que uma pessoa que morreu sem salvação, parente, então ele agora é mormon e agora ele vai se batizar, o batismo pelos mortos, por aquela pessoa, e através do batismo pelos mortos, aquela pessoa vai ser salva. Então é uma cegueira espiritual, porque só nisso aí batizar todo mundo e todo mundo seria salvo. Mas a Bíblia diz que lá em Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome é dado acima do céu nem abaixo da terra que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo. Então, muitas pessoas estão cegas espiritualmente, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Mas Salmo 124, verso 7, diz assim: o laço do passarinheiro foi quebrado. Quando a pessoa aceita Jesus, o laço do passarinheiro foi quebrado. Então, o laço da cegueira foi quebrado e a gente passa a enxergar a verdade. E a Bíblia diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, seja liberto dessa cegueira espiritual. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.